Olá pessoal, bom dia. Então, regravando aí a live de hoje, né? Agora com mais tranquilidade na minha casa, explicando com mais calma, porque a gente sempre fica nervosa, né? E aí já peço desculpa aí pra vocês pelo contratempo. Em parte deu certo, mas eu gosto de fazer um trabalho de qualidade, então vou gravar com mais calma, com mais tranquilidade e organização aqui pra vocês, tá certo? Então, eu comecei a live de hoje fazendo lá direto da escola, né, por conta desse contratempo da falta de energia e falta de internet aqui na minha casa. Por isso que deu toda essa confusão. E eu comecei a live falando sobre a área lateral do tronco de cone, demonstrando essa fórmula para vocês. A fórmula facilita bastante os cálculos e reduz, né? Mas aí, para vocês não jogar só a fórmula, para vocês memorizarem, eu vou demonstrar ela aqui para vocês, tá? Para fazer essa demonstração, eu vou usar a secção do cone. Então, eu vou colocar aqui o desenho de um cone para vocês entenderem como que vai ser. Então, eu vou usar aqui o cone, tá? E aí, a gente não vai usar ele completo, porque a gente só quer trabalhar com a área de secção, tá certo? E a área de secção significa o quê? Que eu cortei o meu cone, tá? E eu só vou usar a parte de baixo, que é a parte do tronco de cone, tá certo? Então, a gente só vai usar essa parte aqui do tronco, que é a parte de baixo, tá certo? Então, como que vai funcionar? Quando eu tiro, né, desse tronco de cone aí, faço a secção, tá? Eu consigo transformar em triângulos semelhantes. Aonde estão esses triângulos semelhantes? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho esse cone aqui de cima, que é o cone menor. A parte de baixo é o tronco, como eu estou dizendo. E eu vou mostrar para vocês aqui dois triângulos retângulos semelhantes. Eu tenho esse triângulo aqui, onde eu tenho esse raio. Esse triângulo retângulo aqui, que eu vou deixar em destaque de vermelho. E eu vou ter esse verde aqui de baixo, ó, que ele é semelhante a esse triângulo retângulo de cima. Então, a gente vai fazer a relação de proporção desses dois triângulos, certo? O que que a gente tem desses triângulos aí? Eu tenho o raio do cone pequeno, que eu vou chamar Rzinho, tá certo? Tenho a geratriz dele também, que eu vou chamar de Gzinho. E desse tronco de cone, o que que eu tenho aí? Eu tenho o raio da base, que é Rzão, tá certo? Só que se eu preciso fazer a relação de proporção, eu tenho que trabalhar com esse triângulo pequeno aqui de baixo. Então, o que que eu tenho? Se aqui em cima é R, esse trechinho aqui também vale R. E o que me interessa é esse de dentro. Então, ele vai valer quanto? Rzão menos Rzinho, porque eu tô pegando o raio completo menos esse pedacinho daqui, tá certo? Além disso, se eu vou fazer a proporção, eu preciso da geratriz do cone. Mas se eu colocar simplesmente G1 ou G, vai haver uma confusão de tanto G que a gente vai se perder. Por isso que eu não vou usar G, eu vou usar A. E lá no final a gente substitui. Mas isso aqui, de acordo com a aula de sexta-feira, vocês sabem que é a geratriz do cone, tá certo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Fazendo a relação de proporção aí, o que que a gente tem? Que o raio desse triângulo de cima, desse triângulo retângulo de cima, está para o Rzão sobre R, né? Porque eu estou pegando cateto, que também é o raio, né? Então, eu tenho esse cateto aqui, está para esse cateto aqui. Assim como a geratriz vai estar para a geratriz do cone de baixo, desse triângulo de baixo. Que na verdade não é geratriz, é melhor falar hipotenusa, tá certo? De acordo com a aula de sexta-feira, tá? Se a gente está mexendo com o tronco, se eu estou trabalhando somente com o tronco de cone, que é toda essa região aqui, ó, na minha fórmula não é possível aparecer esse G. Então, o que que eu vou fazer? Com essa proporção, eu vou isolar o meu G. Tá? Para lá na frente eu substituir ele e ele desaparecer da fórmula. Porque se eu estou trabalhando com tronco de cone, esse cone de cima, ele não aparece. Então, como que eu vou trabalhar? Vou isolar o G. Então, fazendo aqui a proporção, multiplicando em forma de cruz, eu tenho que G, que multiplica Rzão menos Rzinho, é igual a R
vezes A. Isolando o G aqui, eu fico com RA sobre Rzão menos Rzinho. E aí, vamos guardar essa informação para saber o que a gente pode escrever sobre ela. Outra relação importante que eu posso escrever aqui é em relação, vou colocar aqui de roxo, é em relação a esse segmento inteiro aqui, ó. Ele é a geratriz do cone maior, o Gzão, né? E ele é formado por dois segmentos, que é o Gzinho e o A. Então, outra fórmula que eu posso montar é o seguinte, que Gzão é igual a Gzinho mais o A. Vamos guardar mais essa informação que ela vai ser necessária lá na frente, tá certo? E agora, vamos entender como que chega nessa área lateral aqui, porque eu quero a área lateral do cone. Na aula de sexta-feira, eu expliquei para vocês que para calcular a área lateral do tronco, né, o que eu tenho que fazer? A área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno, tá certo? Colocando aqui bem separado e depois eu junto tudo, a área lateral do cone grande é π R grande, G grande. Então, é o raio do cone grande vezes a geratriz do cone grande, tá certo? Só que esse G aqui, gente, ele pode ser substituído por Gzinho mais A. Então, eu tenho que a área lateral é igual a π Rzão, que multiplica G mais A, tá certo? É isso. Eu consigo ainda fazer a distributiva aqui, π Rzão G mais π Rzão A. Vamos guardar isso daí. Depois a gente substitui tudo de uma vez na fórmula. E da área do lateral do menor, o que a gente pode escrever? π R G, que é tudo do cone pequeno, tá certo? Agora eu vou juntar essas duas informações nessa fórmula aqui, tá certo? Então vai ficar assim. Área lateral do tronco é igual a área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno. A área do tronco vai ser π Rzão Gzinho menos π Rzão A menos π R Gzinho, da geratriz do tronco, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar esse π em evidência, porque ele está aparecendo aqui nas minhas três parcelas, tá certo? Aqui é mais, eu coloquei menos, é mais. Eu vou colocar esse π em evidência, então vai ficar assim, a área lateral do tronco é π, que vai multiplicar RG menos RA menos Rzinho Gzinho, tá certo? Depois, menos não, tô colocando menos toda hora, é mais. Depois, o que eu faço aqui? Eu vou colocar esse G em evidência, tá certo? Aí vai ficar assim. A área lateral do tronco é igual a π, que multiplica G, R mais Rzinho, tá certo? Mais não, menos, que aqui tá menos, então aqui é menos. Então, coloquei o Gzinho em evidência. Então, Rzão vezes G dividido por G sobra Rzão. R minúsculo vezes G minúsculo dividido por G minúsculo sobra o R, tá certo? Mais o R, tá certo? É isso. Mas e agora? O que eu posso ainda melhorar aqui? Lembra que esse Gzinho aí, a gente descobriu, né, uma fórmula em função dele, olha só. A gente sabe que Gzinho é igual a RA sobre Rzão menos Rzinho. Então, eu vou substituir e vai ficar assim. A área do tronco, a área lateral do tronco é π, que multiplica RA sobre R menos R, vezes R menos R. Vou deixar bem claro o que eu fiz. Eu substituí isso aqui, ó, vermelho, no G. Porque eu descobri que esse G é a mesma coisa que RA sobre R menos R. Tá certo? Continuando. Mais RA.
Esse R menos R, o que que a gente pode fazer aí? Eu posso cortar ele, porque é um produto, não vai me atrapalhar em nada, tá certo? Além disso, observa que o A, ele está se repetindo aqui e está se repetindo aqui também. Então, eu vou colocar ele em evidência. Colocando, então, a área lateral do tronco aí, colocando esse A em evidência, o que que sobra? O Rzinho mais o Rzão. E a minha fórmula já está pronta. Mas lembra que eu falei, pessoal, não vou ficar mexendo com esse tanto de G não, que vira uma confusão. Esse A aqui, ele representa o quê? A geratriz do tronco de cone. Então, a área lateral do tronco é igual a π vezes G, que multiplica Rzão, o raio da base maior, mais o Rzinho. E aqui eu tenho a minha fórmula da área lateral do tronco. Tá certo? Então, aqui é só uma demonstração da fórmula. Eu acho que agora está mais organizado e explicado passo a passo aí para vocês. A partir de agora, você pode usar a fórmula, pode colocar no mapa mental de vocês, tá certo? Depois dessa demonstração, o que que eu fiz? Eu fui fazer com vocês a questão 1, né? Que eu coloquei aí, que vai envolver todo esse conteúdo, tá certo? Então, vamos lá, questão 1 aí. A figura a seguir representa um tronco de cone reto, cujas bases são círculos de raio 5 e 10 centímetros, respectivamente, e a altura é 12 centímetros. Considerando-se esse sólido, julgue cada uma das afirmações a seguir. Então, eu coloquei o desenho aí para poder apoiar e ajudar vocês. Ele fala que o raio da base menor é 5, trocando aqui. O raio da base menor é 5 e da base maior é 10. Ele fala que a altura é 12. E ele vai falar primeiro aqui na letra A sobre as bases, né? Ele fala que a base maior é o dobro, né? A área de base é o dobro. Então, se é a base, pessoal, a gente está falando da área do círculo. A área do círculo é dado por πr ao quadrado. Então, fazendo a área aí da base maior, eu fico com π vezes 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100, então eu tenho 100 π centímetros quadrados. Isso é a área da maior. E a área da base menor é π rzinho ao quadrado, área é igual a π vezes 5 ao quadrado, que é o raio da menor, logo a minha área vai ser 25 π centímetros quadrados, ok? A questão fala o seguinte, que a área da base maior é o dobro da menor. E tá errado, né? Que ela representa 1/4 dessa área. Não é o dobro, tá certo? Na letra B, ele fala o seguinte, que a geratriz vale 13. Então, vamos identificar como resolver essa geratriz. Pessoal, para achar esse Gzinho aqui, tá? Eu tenho que saber geometria plana. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descobrir um triângulo retângulo bem aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Se esse segmento daqui para cá vale 12, desse lado aqui também vale 12. Se tudo isso vale 10 e esse pedacinho vale 5, esse pedacinho aqui vai valer 5 também. O que resta pra gente aqui para descobrir esse G é usar Pitágoras, tá certo? Então, vai ficar assim. G ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. G é igual a raiz de 144 mais 25. 144 mais 25 é a mesma coisa que raiz de 169, que também é conhecido como 13. E a questão fala que a geratriz do cone é 13. Então, de fato, tá certo, ok? Letra C. O volume é menor que 2.000. Na aula de sexta, eu expliquei aí para vocês o seguinte, que o volume é dado por πh sobre 3, que multiplica Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado, tá certo? Então, eu tenho que volume é igual a π vezes a altura do tronco é 12, dividido por 3, que multiplica Rzão, 10 ao quadrado, Rzão vezes Rzinho, 10 vezes 5, vezes Rzinho ao quadrado, vezes não mais, certo? Simplificando o 12 e o 3, ficou 4. Então, 4π, que vai multiplicar 100 mais 50
mais 25. 100 mais 50, 150 mais 25, 175. 175 vezes 4 vai dar 700 pi, certo? E aí eu tenho que lembrar de multiplicar esse pi, tá? Ou seja, é 700 vezes 3,14. Conclusão, qual é o volume, então? 2.198 centímetros cúbicos. A questão afirma que esse volume é menor que 2.000, né? E a gente consegue perceber aí claramente que não é, tá certo? Então, a questão está errada. E, por fim, ele pergunta qual é a área lateral. Vou colocar aqui nesse cantinho que dá. A área lateral, ele diz que vale 195 pi. Eu acabei de explicar para vocês que vai ficar muito mais simples se você usar a fórmula. E a fórmula da área lateral vai ser π vezes g, que multiplica r mais r. Então, a área lateral do tronco vai ser π vezes a geratriz, que a gente já descobriu que é 13, vezes o raio, que é 10, vezes o rzinho, que é 5. Então, ficou a área lateral do tronco é igual a 13π vezes 15. E essa área lateral, a gente conclui aí que é a mesma coisa que 195π centímetros quadrados. Agora a gente está falando de área lateral. Então, o item aí está correto. Então, uma questão simples. Como eu disse na live hoje, eu já coloquei essa questão na prova integrada, né? E não coloquei agora porque não tinha explicado o conteúdo, mas é uma questão muito tranquila para entender a estrutura do cone, tá certo? Agora eu quero falar dessa próxima questão aqui, que é a questão 2. Apesar de ser de um PAS antigo, um vestibular antigo aí, ela é da UNB, tá certo? Então, por isso que eu fiz questão de colocar. Mais na frente vai ter uma aula só com questões da UNB, tá? Eu tô esperando concluir tudo, porque tem muita questão que vai envolver cone com esfera, cone com cilindro, que a gente já estudou, mas tem muita questão com esfera ainda. Então, eu vou explicar a esfera. Quando tiver explicado a esfera, vai ter uma aula só com questões da UNB, até mais recentes, tá certo? Questão 2. Uma ampulheta foi construída tendo-se feito um pequeno furo nos vértices dos dois cones circulares retos iguais, que foram unidos por esses vértices. O raio da base de cada um dos cones de cada cone equivale a 20% da sua altura. A areia colocada na ampulheta ocupa inicialmente todo o volume de um dos cones e demorava exatamente 1 hora para cair do cone superior para o inferior. Há uma vazão de 6 pi centímetros cúbicos por minuto. Com base nessas informações, faça o que se pede no item a seguir, que é do tipo B, desprezando para a marcação na folha de resposta a parte fracionária do resultado final obtido, após efetuados todos os cálculos solicitados. Calcule em centímetros o raio da base de cada cone utilizado para construir a ampulheta. Multiplique o valor multiplicado por 50. Essa questão eu copiei integralmente da prova. Vocês estão vendo até pelo texto, ele fala a questão da marcação no gabarito e tal. Então, eu fiz questão de colocar ela completa aqui para vocês. E olha só, na prova, não fui eu que coloquei, gente, a fórmula. Ele já te dá a fórmula do volume. Ou seja, ele quer saber se você sabe aplicar, se você sabe usar a fórmula. Porque não adianta ter a fórmula na mão se não sabe usar, né? Então, é interessante que ele coloca, ele informa quem é o raio da base, indica por Rzinho, a altura, ou seja, ele explica tudo. Só que para fazer essa questão não basta só saber fórmula, tá certo? Então ele fala o seguinte, que tem uma areia, essa areia ela demora 1 hora para cair de um cone para o outro, né, do cone superior para o inferior. E ele fala, né, com qual vazão isso acontece, 6 centímetros cúbicos por minuto. E ele quer saber qual é o raio da base, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aí nessa questão? Ele ainda fala, pessoal,
essa relação do raio e da altura, né? Que equivale a 20% de sua altura. E isso vai ser importante. Então, eu vou escrever aqui o seguinte. Eu vou escrever, então, que o raio equivale a 20% da altura, que matematicamente isso é a mesma coisa de dizer que R é igual a 0,2, ou seja, 20 sobre 100, 0,2 vezes H. E essa informação vai ser importante para a gente resolver a questão, tá certo? Primeiro, pessoal, eu tenho que descobrir qual é o volume, tá, de areia nesse cone. Só que esse volume a gente vai descobrir aqui pela vazão, porque ele fala que demora 1 hora para essa areia cair de um cone para o outro, tá certo? Então, vai ficar assim. Em 1 minuto, o que significa 6 pi centímetros cúbicos por minuto? Que em 1 minuto cai esse volume aqui, 6 pi centímetros cúbicos. Então, em 1 hora vai cair quanto? Regra de 3, simples. Então, vai ficar assim, ó. Em 1 minuto, o volume que cai é 6 pi centímetros cúbicos, certo? Então, em 60 minutos, qual é o volume que vai cair? Então, eu sei que o volume vai ser igual a 6 vezes 60, dá 360 pi centímetros cúbicos, tá certo? 360 pi centímetros cúbicos. Então, eu já sei qual é o volume total de areia. Esse é o volume total. Usando, então, a fórmula do volume, para descobrir o raio, eu sei que o volume do cone é dado por π r ao quadrado h sobre 3. Esse volume é 360 π, que a gente acabou de descobrir. Π r ao quadrado, que a gente vai descobrir qual é, vezes h. Ele fala aí qual é essa altura. Só que lembra que eu falei que essa parte aqui vai ser importante, ó. O raio é igual a 0,2 vezes h. Tá certo? Então, é importante a gente ver, analisar essa relação aí, tá? Então, na verdade, eu não vou deixar esse R aqui, não. Eu vou deixar o quê? Substituir por 0,2H. Então, ficou 0,2H elevado ao quadrado, vezes H. Para quê? Para a expressão inteira ficar só em função de H. Tá certo? Esse π a gente sabe que ele vai acabar cancelando, então vou cortar. Esse 3 está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, e vai dar 1080. 3 vezes 360 dá 1080. 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 0,04h ao quadrado vezes h, ok? Então vai ficar assim, 1080 dividido por 0,04, porque está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, e h ao quadrado vezes h vai dar h ao cubo. Quando você fizer essa divisão aí, você vai encontrar o valor de 2.700. E aí a gente tem que tirar a raiz cúbica desse valor. Se você quiser fatorar, você fatora. Eu acho mais simples transformar numa multiplicação, ou seja, 27 vezes 1000. Que é a mesma coisa que 10 a terceira. E 27 fatorado, que é um número pequeno, a gente já vê logo de cara que é a mesma coisa que 3 a terceira, vezes 10 a terceira. E aqui a gente está tirando raiz cúbica. Logo, a raiz cúbica aí de 2.700 vai ser a mesma coisa que 30, ok? Então, já descobri qual é a minha altura. O resultado. Já descobri qual é a minha altura. Tá certo? 30 centímetros. Só que ele não quer saber isso não, gente. Ele quer saber a medida do raio, tá? Aí eu tô sem espaço aqui, vou colocar pequenininho aqui, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Ele fala que o raio é igual a 0,2H, tá certo? Como a gente já descobriu o H, então ficou 0,2 vezes 30. Então, esse raio vai ser igual a 6 centímetros. Só que, no caso dessa questão, ele ainda pede para você multiplicar por 50. Então, 6 vezes 50, 300. Esse é o valor que você deve marcar lá na sua folha de resposta, tá certo? Então, essa questão fica bem clara que não basta saber a fórmula, tanto é que a fórmula ele deu para você. Você tem que saber manipular e entender todo o processo do cálculo,
Ou seja, a gente tinha que saber qual era o volume total. E esse volume total ia sair de acordo com essa vazão, fazendo uma regra de 3, tá certo? Então, questão muito interessante aí para vocês entenderem como funciona até a prova da UNB, tá? Lembrando que a gente vai fazer questões do PAS depois que eu explicar a esfera, tá certo? Vamos lá então para a terceira questão. Terceira questão é de silo, e eu fiz questão de colocar para vocês entenderem, e eu já expliquei isso em outros vídeos, da importância, né, de vocês entenderem quando está misturando os sólidos. E aqui eu estou misturando cilindro com cone, tá certo? Então vamos lá, questão 3. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilizando 3 como aproximação de π, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Questão muito tranquila, né, pessoal? Fica bem evidente aqui o que a gente precisa calcular. Eu preciso descobrir qual é o volume do cone e o volume do cilindro e somar no final. É isso que a gente vai fazer, tá? E o mais perfeito é que ele já te deu tudo, tá? Então, vamos analisar como é que fica, então. Então, como eu disse, o volume do silo é a soma desses dois volumes. Então, o volume do silo é igual ao volume do cone mais o volume do cilindro. Você já sabe que o volume do cone é dado por πr ao quadrado h sobre 3, área da base vezes a altura dividido por 3, mais o volume do cilindro, que é dado por área da base vezes a altura. Pronto. Agora, gente, é só substituir os valores, tá certo? Eu não gosto de substituir o π agora, vou deixar para substituir ele lá no final. Então, vamos analisar qual é o raio desse cone. Ele mostra aqui para você com tranquilidade que o raio do cilindro é 3. Mas se os cones são coincidentes, né? O cone coincide com o cilindro, o raio do cone também vai ser 3. Então, é só substituir. Então, ficou 3 ao quadrado vezes a altura do cone, que é 3 também, se eu não me engano. 3, a altura do cone é 3. Vezes 3 sobre 3, mais π vezes 3 ao quadrado, que é o raio do cilindro, vezes a altura. Vamos analisar aí qual é a altura do cilindro. A altura é 12. Então, ele já te deu tudo pronto. Questão tranquila, mas eu quero que vocês fiquem familiarizados com essa mistura de sólidos, tá certo? Feito isso, o que eu posso fazer? Esse 3 com esse 3 a gente já dispensa, tá certo? E aí eu tenho o seguinte, que o volume do silo, deixar aqui tudo na mesma conta, que o volume do silo é igual a 3 ao quadrado 9π, mais 3 ao quadrado 9 vezes 12, 108π. Então, o volume do silo é igual a 9π mais 108, que vai dar 117π. Mas lembra que ele falou para você substituir isso aí por 3, o π? Então, eu tenho que fazer 117 vezes 3, porque ele fala que o π é só 3. Quando você substituir, você vai descobrir o valor de 351 metros cúbicos. Então, esse é o volume do silo. Agora, vamos lá para a história do caminhão. Ele fala que só tem um caminhão para poder fazer esse transporte e que esse transporte, né, cada caminhão tem uma capacidade de 20 metros cúbicos, né? Então, o que a gente vai fazer aí? Eu vou dividir, né? Então, para deixar bem aqui explicadinho, um caminhão, ele só consegue transportar 20 metros cúbicos. Só que a gente tem 351 metros cúbicos de terra, né? De terra não, de grãos. E aí eu vou então dividir pela quantidade aqui para descobrir quantos caminhões são necessários. 351
dividido por 20 vai dar 17,55. Claro que vocês já estão espertos quanto a isso, mas não custa nada estar avisando. Tem ainda algumas pessoas que acreditam que só 17 caminhões são suficientes para fazer esse transporte. Não é, pessoal. Porque ainda vai sobrar um resíduo, né? Mas eu sei que vocês já sabem disso. Então fica bem claro para vocês que são necessários 18 caminhões. Então a gente tem que acrescentar um, porque tem um resíduo de terra. Portanto, letra D. Questãozinha muito, muito tranquila, tá certo? E para fechar aí, a questão 4. E acreditem, questão do Enem. Uma cozinheira especialista em fazer bolo utiliza uma forma, faltou um acento aqui, uma forma no formato representado na figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são, e aí ele vai te dizer uma série de coisas aqui. E eu já vou eliminar que está mais fácil. 2 cilindros. Não tem como, pessoal. Por quê? Qual é a definição de cilindro? As bases são iguais. E aqui fica bem claro que essa base aqui, ó, é bem menor do que essa daqui. Então, tá fora. Então, não é nem um cilindro e nem 2. Porque essa outra base que eu vou pintar de verde aqui, ó, essa base maior é diferente dessa base menor aqui. Então, cilindro já era. Não pode ser cilindro. Tá certo? É um tronco de cone e um cilindro. Como eu já disse, não pode ser um cilindro. Então, já vou eliminar tudo que tem cilindro. Tronco de pirâmide piorou com cilindro. E, claro, só pode ser o quê? 2 troncos de cone. O tronco de cone e as bases são diferentes de acordo com a aula de sexta-feira que eu fiz para vocês. Tá certo? Então, pessoal, foi isso que eu tinha preparado para a live de vocês de hoje. Essa gravação até agora tá dando 32 minutos, ou seja, se tivesse dado tudo certo, né? A gente tinha fechado dentro do período de 45 minutos. Então, espero que vocês tenham acertado as questões, agora fazendo a correção, tá certo? E antes de fechar, porque era para ter falado sobre isso na live de hoje, e eu acabei esquecendo, tá? Eu quero parabenizar a todos que postaram suas fotos, mesmo tendo problema aí, alguns alunos tiveram problema na questão da realidade aumentada do celular, mas eu quero agradecer imensamente a quem levou esse trabalho simples. Eu sei que foi chatinho para outros, né, assim, já me falaram, mas tem gente que adorou a ideia. Eu quero agradecer imensamente quem participou, levou a sério, tá? Essa questão do trabalho da foto, tá? O que que acontece aí, gente? Para algumas pessoas pode parecer só que é uma brincadeira, né? A gente está brincando com o celular, mas não é uma brincadeira. É uma nota formativa que vocês estão tendo, tá? Algumas pessoas não postaram no Padlet por uma série de motivos. O objetivo do Padlet, para deixar bem claro, tá? Pessoal, a ideia é a interação. O objetivo desse trabalho é deixar, e isso eu já tinha comentado com algumas pessoas, né, que eu conversei pelo Instagram, a ideia desse trabalho é deixar esse resto de ano, esse finalzinho, a gente está a um mês da nossa prova trimestral, o objetivo dele era só deixar as coisas mais leves. Todos nós passamos por um momento muito difícil esse ano, né? Vocês, eu fico pensando o tempo todo, vocês não têm só a matéria de matemática para estudar. Por isso que eu controlo também a quantidade de exercícios que vocês fazem. E como eu já tenho aqui a nota de vários alunos, eu coloquei como formativa e uma maneira mais leve para vocês fecharem em um ano, tá certo? E o objetivo do Padlet era o quê? Interação. Eu estou longe de vocês e vocês estão longe entre si, né? O grupo de amigos estão longe, tá todo mundo distante. Por isso que eu coloquei lá, é como se fosse uma rede social, onde todo mundo pudesse ver a foto e comentar a foto do colega. E teve muita foto criativa. Então eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aí com esse trabalho. E também informar, né, que esse projeto que eu fiz com vocês, um mini projeto, que quem já me acompanha aí de outros, porque eu já dei aula para irmãos, primos, sei lá, quem já me acompanha sabe que eu gosto de fazer aula diferente, né?
E esse projeto, esse mini projeto de vocês fazerem um trabalho com realidade aumentada, tá? Ele vai ser apresentado numa faculdade lá em Recife, porque eu mostrei para uma amiga, né? E ela ficou encantada com a ideia, e ele vai virar uma oficina para os alunos, né, para as professoras, né, quem está se formando em matemática, lá na Universidade Federal do Recife. Ou seja, é um projeto pequeno, que para algumas pessoas é insignificante, né, mas para quem leva a educação a sério faz toda a diferença. Então, muito, muito obrigado a todos vocês que participaram, tá certo? E vou frisar de novo, quem não fez a prova de segunda, não fez a AP, a avaliação parcial, ela entrou hoje no ar e sai amanhã, tá? Então não se esqueça de fazer a avaliação parcial, tá certo? E aí, de brinde por todo esse transtorno, vocês não têm dever de matemática. Quarta-feira, começo com esfera, tá certo? Mais uma vez, obrigada a todos e até mais.